Salve, salve família! Boa noite! Estamos aqui para mais um JusCast com ele mesmo, Enzo Vinícius, na apresentação e com o nosso convidado Alexander J. Tá eu aqui, né, que vocês já conhecem, o Enzo. E com a apresentadora Adriana. Só lembrando que quem quiser participar do nosso podcast, JuriCast, é só acessar o Telegram 181883. Bom, estamos aqui com o Dr. Alexander James, um grande escritor, o qual já foi chamado no nosso Direito em Foco, ilustre jurista, o qual hoje está aqui para falar um pouco sobre o seu livro, A Teoria sobre Marx. Tem um livro dele aí, produção? Isso. Bom, o livro do doutor é Um Bando de Burguês Safado, um pensamento marxista. A gente está aqui com o livro dele, né, para apresentação, disponível em nível físico e digital. Doutor Alexander, boa noite, muito obrigado, doutor. Boa noite, queridos. Então, desde já é uma grande honra estar aqui com vocês e é muito gratificante para mim. Eu já participei lá do Direito em Foco e sim, posteriormente eu lancei meu livro Bando de Burguês Safados. É um nome muito icônico, mas já é uma grande honra estar aqui hoje mostrando meu livro e falando um pouco sobre Karl Marx. Nós agradecemos, doutor. Doutor, a gente sabe que Karl Marx é um cara que influenciou muito, né? Mas a gente também tem dúvidas sobre a origem de Karl Marx. Eu queria que o senhor falasse, para o senhor falar um pouco para a gente, quem foi Karl Marx, como que ele surgiu no mundo? Sim, então basicamente ele é de origem alemã, ele nasceu na antiga Prússia, um dos reinos que compõem a Alemanha ali na década de 1818, nasceu no dia 5 de maio de 1818 e morreu em Londres no dia 24 de março de 1888, ele foi casado ali com a Jane von Amherst e basicamente ela junto com ele foi uma grande ativista política, foi crítica de cinema e ele foi muita coisa, ele foi filósofo, foi economista, foi jornalista e também ali trouxe essa teoria para o mundo sobre o materialismo histórico e principalmente ali o que a gente conhece hoje como comunismo. Sim, interessante demais, doutor. Doutor, tão importantíssima a teoria de Marx, o senhor poderia resumidamente falar um pouco sobre a teoria em si? Em si, são duas coisas que a gente deve pontuar, que é basicamente o materialismo histórico, que estuda ali a questão da produção dos bens ao longo da história e no que tange as relações humanas, e o que é de fato o comunismo, que basicamente ali seria dar o que ele chama, dar o que para a população, para a classe proletariada, para os trabalhadores, o que a eles pertencem. Então, basicamente, seria ali de fato uma revolução, onde os meios de produção passariam ali para a classe trabalhadora. Sim, entendi. Doutor, a gente sabe que nem tudo são flores. Além da importância que a teoria de Marx obteve, o senhor poderia falar sobre algumas críticas que essa teoria desenvolveu? Porque a gente tem, por exemplo, nos casos concretos que a gente observa, né? A gente tem a Rússia, que foi marcado por um superávit econômico, um declínio e uma desavença social, e a China, né, que deve ser o exemplo mais padrão, você deve ter ouvido muito, né, doutor? Então, são muitos exemplos, a gente está para o norte, a Venezuela. Sim. Aqui você mencionou a União Soviética. Então, a poderosa União Soviética teve o maior exército da história da humanidade. E ali na Guerra Fria bateu a segunda maior potência econômica e, de fato, na década de 1930 não existia desemprego na União Soviética. E é como eu costumo pensar, são dois lados de uma moeda. Eu acho que existe isso em tudo na nossa vida e no mundo atual. Então, existe um lado que é positivo, ele é amado por muitos, odiado por tantos outros. Então, de fato, é muita coisa. Por exemplo, existe um exemplo muito interessante que eu gostaria de mencionar, de uma russa. Ela teve antecedentes ali, basicamente, na época da Revolução Comunista de 29. E ela teve dois avós, um par de pai e um par de mãe. Basicamente, um serviu o exército imperial russo, mas ele não tinha ligação, e ele simplesmente na Revolução foi mandado para os gulags e foi executado, mesmo sem ter envolvimento nenhum com o exército, com o império. Ou seja, a gente vê que foi algo ali muito brutal, essa questão da perseguição. E por outro lado, ela teve um avô que foi trabalhador no campo, que não tinha perspectiva nenhuma de vida, de evolução, e de fato se tornou capitão de submarino. Ou seja, em que mundo capitalista nos Estados Unidos isso poderia chegar e acontecer? Então, de fato, são dois lados de uma mesma moeda. Sim, entendi. Então, no caso, o senhor teria críticas também ao coisa do Marx, né? A teoria do Marx, né? É interessante. O senhor acha que está ligado a essa simplicidade Sim, que foi a teoria dele? Uma das principais críticas atualmente à teoria de Marx, basicamente, por completo, seria a questão de fato, caráter simplista, como muitos mencionam atualmente. Eu menciono isso no meu livro, que é de fato essa questão do caráter simplista, mas resumindo para todo mundo aqui,
é algo utópico. Então, de fato, é algo que a gente vê assim, poxa, a gente vai chegar e dar para a população ali tudo para ela e a gente vai ter uma vida feliz no campo e ademais, ou seja, às vezes isso é algo muito utópico, muito fora de realidade. Então, eu tenho minhas críticas também, tenho os pontos que eu acho positivo, que eu acho salutar, benéficos, mas eu também tenho minhas críticas. Sim. Foi bem interessante na Revolução Industrial mesmo, né, doutor? Com os empregos, assim. Exatamente, eu lembro que... Exatamente. Bom, a gente tem perguntas, eu acho que do nosso público. Sim, temos lá no grupo do Instagram. Inclusive também é Pix, tá, gente? Se alguém quiser fazer. Então... A gente capitalistas aqui. Total. É interessante. É o que, né? A gente tem a primeira pergunta da nossa internauta Isabela. Ela diz, é estudante de Direito da UNDB. Ela pergunta o seguinte, doutor. Para o senhor, quais seriam as possíveis causas que houvesse essa certa falha na teoria de Marx? Falha essa que foi explorada pela crítica da teoria de Marx em seu livro. Então, como eu mencionei, é justamente essa questão tópica, esse caráter simplista em diversos âmbitos, ou seja, no âmbito político, principalmente no econômico, como eu mencionei, e de fato existir ali uma revolução socialista que passaria ali por uma ditadura do proletariado, como mencionado ali no Capital, e mencionado no meu livro também, sobre essa questão de fato existir uma revolução armada. Então, essa de fato é uma das principais críticas e controvérsias da teoria marxista. Tá, a gente deu outro superchat aqui de alguém que deu 2 centavos e ajudou muito. Que é assim, doutor. É a pergunta da Luciana, que também estuda na UNDB. A UNDB fortalecendo a gente hoje, família. Doutor, quais poderiam ser as prováveis consequências da aplicação da teoria de Marx na atualidade e de que maneira Marx de qual maneira ela foi escrita por Marx em sua época e se elas já ocorreram alguma vez na história da humanidade? Então, como mencionei, são dois lados de uma moeda. A gente vê a China atualmente, por exemplo, vai se tornar a maior potência econômica e eles trabalham duro, de forma contundente, para se tornar a maior potência em diversos aspectos. Seja no aspecto político, no aspecto cultural, isso é muito importante ser mencionado, isso vai, de fato, ser mencionado aí nas fases finais do meu livro. E também na questão militar. Ou seja, um exemplo aqui para vocês, para todo mundo que está nos assistindo, a China atualmente, ela de fato lança mais navios no mar que os Estados Unidos atualmente. Embora os Estados Unidos desloque mais toneladas com seus porta-aviões, ainda tem uma influência global muito grande, a China vai trabalhando em todos os aspectos para se tornar a maior potência do mundo. E a gente também tem outros exemplos, Coreia do Norte, Venezuela, e gera toda essa controvérsia que a gente conhece. Interessantíssimo, doutor, interessantíssimo. Doutor, para finalizar, a gente tem uma terceira pergunta da internauta, também estudante de Direito da UNDB, a Luciana. Ela pergunta o seguinte: doutor, quais seriam as possíveis soluções para essa problemática na teoria marxista? E qual delas lhe chama mais atenção? Então, a gente, como eu mencionei, justamente essa questão da Revolução Armada. Então, a gente vê isso na página 34 do livro de Capital e também isso em um dos capítulos do meu livro sobre justamente a questão da toda poderosa Revolução Armada, que basicamente ele propõe que a gente tenha uma revolução e isso provavelmente não quer dizer que vai acontecer sempre, mas que vai existir uma ditadura. A gente vê isso em diversos países. Na Coreia do Norte, a gente vê isso na China atualmente, que, como eu mencionei, tem os pontos salutares, os pontos benéficos, os pontos positivos. Economicamente lá em cima, mas socialmente... Exatamente. Principalmente no que tange a questão da Covid, por exemplo. Surgiu lá e eles existem uma política zero lá para a Covid e está furando totalmente a bolha dos direitos humanos atualmente. A ONU, por exemplo, está monitorando toda essa situação lá e mesmo assim continua. A gente teve, por exemplo, um massacre ali na Praça Vermelha, então são, como eu mencionei, dois lados de uma moeda. Esse aqui é um dos capítulos do meu livro, Dois Lados da Mesma Moeda, é o capítulo de introdução. E que de fato, enfim, né, tão controverso, obgerado por Marx. Ótimo, sim. Tão polêmico, enfim. Gostamos de polêmica, doutor. Bom, gostamos. Bom, o nosso tempo está esgotando e a gente gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite. O seu livro é maravilhoso. Chegou a informação aqui da produção que quem fez a caricatura do seu livro foi o Marcinho, né? O Marcinho San lá da segunda UNDB. Então quem quiser adquirir, ele vende desenhos, né, rapaziada? Tamo junto, boa noite, muito obrigado por acompanhar. A gente agradece. O nosso podcast.